Hello, seus lindos! Eu tô muito feliz em estrear aqui no meu canal o meu projeto de palestras NiSpace Convida. Bom, o NiSpace Convida surgiu da minha vontade de trocar e compartilhar visões, experiências e ensinamentos de diversos temas para expandir a consciência de todos em relação a oportunidades. E vamos receber profissionais de várias áreas para dividirem seus conhecimentos de forma gratuita e acessível. E inclusive eu vou abrir as inscrições para você aí poder assistir juntinho aqui comigo o NiSpace Convida fisicamente os próximos episódios. Então, fiquem ligadinhos. E espero de coração que esses conteúdos, essas palestras te ajudem pessoalmente e profissionalmente. Então, já se inscreve aí no canal para você não perder nenhum episódio, porque essas palestras do NiSpace Convida vão rolar todo mês, então já se inscreve. E já deixa aqui nos comentários qual tema você quer ver no próximo episódio. Comenta aqui embaixo. Agora vamos começar, gente? Nesse primeiro episódio vamos receber Cássio Mossi e Tati Oliveira, meu advogado e minha contadora, e eles vão ensinar como fazer direito, ou seja, como abrir e gerenciar o seu negócio de forma profissional. Então, com vocês, o nosso primeiro convidado, meu advogado, Cássio Mossi. Bem-vindo! Muito obrigado, que legal que você tá aqui, meu advogado, gente. Falo com orgulho, porque esse homem trabalha, viu? Real, oficial. Sou, né? Obrigado por me chamar, estou muito feliz de fazer parte desse projeto. Essa ideia sua de fazer o NiSpace Convida, de agregar conhecimento, inspirar, fazer as pessoas crescerem seu conhecimento, acho que tem muito com o jeito que eu vejo o direito. Eu vejo que as pessoas têm muito medo de advogado, têm muito medo do direito, é bicho de sete cabeças, e o meu propósito é que isso não seja assim. Que as pessoas vejam o advogado, vejam o direito como algo do dia a dia, algo cotidiano. Tem que ser amigo da pessoa. Tem que ser amigo, né? O advogado tem que ser parceiro, tem que entender o que está acontecendo no dia a dia da pessoa, tem que entender como fazer direito, como do dia a dia, o cotidiano, monetizar melhor, ou evitar problemas, etc. Então, acho que tem tudo a ver com o que eu faço no dia a dia, então estou muito feliz de estar aqui. É para isso que você está aqui, não é mesmo? Na nossa vida, na vida de todo mundo. E para cá, o NiSpace Convida, realmente eu queria iniciar esse meu projeto de palestras com alguém que faz direito, e que fala bonito e que faz a diferença no negócio, na vida das pessoas, porque eu quero que realmente esse lance de poder agregar conhecimento e experiência. Meus amigos que estão aqui presentes, gente, temos uma plateia, inclusive você está aí assistindo de casa, mas temos amigos aqui convidados para esse primeiro momento. Como eu falei, vocês vão poder assistir presencialmente aqui, conhecer o NiSpace, conhecer os palestrantes, enfim. Então fiquem ligados nos próximos. Vamos começar então, Cássio? Vamos lá. Primeiro tema, que acho que uma coisa também meio fantasma, bicho de sete cabeças, CONAR e posts patrocinados. Então, o que significa CONAR e por que temos tanto medo quando falamos desse órgão? Pois esse é o primeiro mito que eu quero acabar hoje. O CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, não é um monstro, é um órgão que funciona muito bem, um órgão muito interessante como ele trabalha, e ele basicamente pretende, entre outros muitos princípios que ele segue, ele pretende proteger o mercado consumidor, harmonizando a própria relação entre todos os players da propaganda. Então, é uma organização que foi criada por agências, por anunciantes, por veículos, etc. Então, eles se regulam para evitar que o problema chegue na justiça, por exemplo. Então, ao invés de você ter uma disputa que vá para a justiça, você pode discutir sobre isso no CONAR. É muito mais produtivo, muito mais rápido. Tá. Então, o CONAR, a ideia dele é regular e evitar que algumas propagandas sejam feitas de modo em desalinho com princípios importantes ou de jeito ilícito. Então, para vocês é muito importante entender o que o CONAR é, por que o CONAR existe, como é que o CONAR funciona, porque o que vocês fazem no dia a dia é propaganda. O que vocês postam no perfil é tanto quanto alguém coloca um outdoor na rua ou uma propaganda na televisão. Tá. Então, a partir do momento que você entende que o seu trabalho é um veículo de comunicação também, o CONAR passa a olhar para vocês. O CONAR olhando para vocês, é importante que vocês entendam o que é o CONAR, porque entendo eu que ninguém pegou na mão de vocês e contou o que era o CONAR antes. Eu não sabia a sigla, eu falava, CONAR.
mas eu não sabia o que era. E realmente a seriedade, a gente tem medo, mas a importância de você realmente prestar, né, contas, vamos dizer assim. Atenção às regras. E a atenção às regras e a credibilidade dos seus posts, do seu conteúdo, você como sendo uma marca, você como sendo um criador, enfim. Tem que realmente estar alinhado ao CONAR, né? Sim, a ideia básica do CONAR, e quando a gente conversa de CONAR com influenciadores, é deixar claro que essa é a preocupação maior deles, que o conteúdo que você está postando é um conteúdo patrocinado, é um conteúdo comercial e não é um conteúdo orgânico. Essa é a ideia principal. Então, e esse movimento foi muito interessante dos últimos anos do CONAR. Faz mais de 10 anos que eu trabalho diretamente no CONAR. E meus clientes antigamente eram disputas, por exemplo, de indústrias alimentícias, que brigavam, um falava que a propaganda do outro estava incorreta, estava imprecisa, falava que era melhor do que o outro. Por exemplo, ninguém falava de influenciador, não tinha nada que envolvia muito a internet ali. E ao longo dos anos, apareceu um caso aqui, um caso ali. Em 2018, ano passado, foi uma virada de chave. O maior número de punições dadas pelo CONAR foi para influenciadores, não foi para pessoas jurídicas, não foi para empresas. Então isso mostra claramente que eles entenderam que eles precisam observar vocês e, obviamente, você olha um ranking e vê que o maior número de punidos são os influenciadores, pessoas físicas, mostra claramente que esses influenciadores não sabem como fazer alguma coisinha ou outra, como evitar essas punições. E o próprio, assim, resumindo, o CONAR é um defensor do público, Exato. do consumidor, de todos nós. De todos nós, eu como consumidora, você como consumidor, enfim. Então, a própria ferramenta que o Instagram me dá, né, que é aquele de adicionar a parceria paga, é uma solução pra gente? Com certeza. Esse trabalho do Instagram de criar Isso essa ferramenta, ele basta porque foi uma resposta proativa do Instagram, digamos assim. Existem CONAR, equivalente a CONAR em vários países, todo país tem um CONAR, né, o seu próprio CONAR. E as discussões que a gente tem no Brasil, elas são similares em vários lugares do mundo. Tá todo mundo na mesma, tentando entender como regular, como não regular, o que pode e o que não pode. A partir do momento que o Instagram se viu como uma plataforma global e que as regras tem que ter unidade das regras no mundo inteiro, ele entendeu que era mais fácil ele disponibilizar uma ferramenta para as pessoas pudessem marcar o parceiro comercial de um jeito muito claro, do que ele ficar sujeito a regulações diferentes em cada país. Então o influenciador sabe que cada país vai seguir suas regras locais, mas a partir do momento que você tem uma ferramenta na própria plataforma online, é uma mão na roda, porque você marca o parceiro, não tem nenhum tipo de discussão se o hashtag está no começo, se o hashtag está no final, ou se você escrever a palavra publi, se você escrever a palavra parceria, enfim. Quem não tem essa ferramenta disponível, não são todos que têm, você faz um hashtag no final, parceria. Então a parceria, a hashtag publi ou hashtag AD dá na mesma ou não? Não, AD já é um problema. AD já é um problema. Aqui pelo menos. Porque significa advertisement. Não é todo mundo que vai saber necessariamente, pensando no consumidor médio nacional, que a palavra AD, ela significa advertisement, que é propaganda. Então a ideia é que fique claro para o consumidor que aquilo é um conteúdo comercial. Você tem que identificar aquilo, que aquilo é claramente um conteúdo pago. Então, colocar hashtag cifrão, hashtag AD, como já aconteceu em alguns casos, não é recomendado, porque vai dar margem para discussão. Então agora, dentro desse assunto, vamos ao famoso recebidos. Como que ele fica nessa história? Porque, né, nós ganhamos mimos e presentes, e aí você não está sendo pago ou recebendo, né, um serviço propriamente pago, né? Assim, essa pergunta sempre vem, o que eu faço com meus recebidos? A ideia dos recebidos é que realmente você receber um press kit, receber alguma coisa, não ganhou por isso, obviamente você pode postar se você quiser, então se você achar que não é nem aderente ao seu conteúdo, ou enfim, não quer postar, você não é obrigado a postar, mas se você posta, deixa bem claro que aquilo é um momento, é um vídeo, um stories, é o IGTV, alguma coisa que está fazendo ali, que é o momento dos recebidos, e as pessoas vão entender, o homem médio vai entender que o recebidos é uma coisa que você ganhou e você está mostrando porque você quer, não porque também você ganhou para isso. E até abrindo, eu já tive essa experiência de marcas quererem adicionar uma parceria, um trabalho, um job dentro do Recebidos, para parecer que é um Recebidos, para parecer que é espontâneo. Tipo, fez que você recebeu e na verdade você tá fazendo um trabalho para mim, para a marca, enfim. Isso não é legal, certo? Porque... isso desvirtua e isso vai gerar margem de discussão. Porque, inclusive, é uma recomendação que eu sempre dou. Se a marca fala, olha, disfarça esse publi, não põe hashtag... A minha sugestão melhor olha, agradece a oportunidade, fala que você espera uma próxima estratégia deles e muda de parceiro. Porque o maior problema aqui
é que se você entra numa discussão, seja no CONAR, seja em outro nível de discussão, quem perde muito mais é você com a sua credibilidade, com Não seus o cliente, seguidores, não. e não a marca. Numa discussão, num exemplo extremo, que vai ter um caso no CONAR e vai ter uma punição dada pelo CONAR, tudo bem, a marca vai ser punida, pode pagar uma multa, pode tirar a propaganda do ar, mas quem perde muito mais, entendo eu, são vocês, com a credibilidade que vocês demoram muito mais para conquistar do que o dinheiro que a empresa conquista e vai gastar um pouquinho só para ela e pagar uma multa. Porque o público tem uma confiança em você não deixar claro que aquilo você está recebendo e que você está enganando, cai muito mal, né? Que eu recebo, eu imagino que meus amigos aqui estão presentes, vocês aí em casa possam já ter passado por uma situação dessa e assim como o advogado está falando, vamos evitar, né? É melhor fazer o correto, assim como, né, o tema da palestra é como fazer certo e como fazer direito. E nesse assunto de propaganda, Ana, eu queria falar uma coisa também. A gente fala bastante de CONAR, mas eu queria fazer um parênteses extra. É importante que a gente pense também não só no CONAR como um norte pra gente. E por que eu falo isso? Eu vou dar exemplos concretos. Propaganda de cigarro. A gente não pode fazer propaganda de cigarro no Brasil mais. Ninguém pode fazer propaganda de cigarro. Não existe mais propaganda de cigarro. Teve um caso há um tempo atrás que uma marca de cigarro grande contratou alguns influenciadores para fazer uma ação no Instagram e tinha umas hashtags que não eram hashtags públicas, eram hashtag, sei lá, alguma palavra aleatória, só que as fotos desses todos os influenciadores tinham a mesma paleta de cores, eram muito parecidos, o cigarro era muito um detalhe da foto. Mas aquilo, quando viu-se o todo, ficou muito claro que aquilo era uma campanha totalmente disfarçada via Instagram e isso gerou uma punição. Um outro exemplo, propaganda de bebida alcoólica. Você tem que ter uma idade mínima. Os modelos têm que ter aquela idade mínima, acho que é 25 anos. Ou pelo menos aparentar ter esses 25 anos ou mais. E pegaram uma influenciadora muito grande e colocaram ela na Marquês de Sapucaí, num camarote, com uma cerveja. E já convidaram ela para o carnaval, tudo bem. E ela postou um publi, marcado como publi, só que ela tinha muito menos de 25 anos, por exemplo. Então, assim, tem exemplos... Ou então, outra coisa muito recorrente, prescrições em geral. Se você não é médico, não prescreve tratamento. Se você não é educador físico, não prescreve treino. Se você não é nutricionista, não prescreva dieta. Você pode, como influenciador, por exemplo, de lifestyle healthy, você pode falar como é o seu treino, você pode falar como é a sua dieta, né? Compartilhar isso, mas não em tom de prescrição. Também tem casos famosos de influenciadores que... e daí não é nem o CONAR que está atrás dessas pessoas, é o Ministério Público, é o PROCON, são coisas assim, discussões mais complexas ainda. Então é muito importante pensar nisso, tentar seguir a lógica do que é fazer correto. E na dúvida, pergunta. É importante isso. Vamos para o próximo tema aqui com o Cássio. Propriedade intelectual, um nome, né? Parece muito difícil, eu mesma falo, o que significa a propriedade intelectual? Que a gente vive tanto, eu e o Cássio estamos anos... Desde quando, Cássio, você sendo meu advogado? Acho que 2013. Cristina pode confirmar. Cristininha, minha mãe, manager. Vamos lá, então. O que é propriedade intelectual, Cássio? Vamos lá, explicando de um jeito mais didático, eu vejo a propriedade intelectual como um ramo que se preocupa com as criações do ser humano, com as evoluções do ser humano. Então, se você sentou, pensou e criou alguma coisa, evoluiu com alguma coisa, aquilo pode ser protegido pela propriedade intelectual, pelo direito da propriedade intelectual. Então, exemplos concretos. Você escreveu um livro, aquilo é uma obra autoral, tem proteção de propriedade intelectual. Você tirou uma foto, fez uma escultura, pintou um quadro, criou um desenho, criou um projeto, criou uma marca, tudo isso é protegido pela propriedade intelectual. Um bordão, uma frase, um slogan, enfim. Uma criação. São criações que você leva a registro ou você protege dos jeitos disponíveis que tem no Brasil e que eles são muito importantes no seu dia a dia. Se a ideia é você ter um negócio, abrir uma empresa, ter um negócio estruturado, essas coisas que você cria, elas protegidas, elas compõem o ativo da empresa. Elas são bens para você, tanto quanto um carro, um apartamento, por exemplo. O registro de marca, como a gente fez com você, anos e anos atrás, de modo pioneiro, e hoje muitos influenciadores estão fazendo esse movimento também de registrar marca, a ideia era essa. Então, o que a gente pensou na Eco, por exemplo? Natália Cardoso, ela, em artes, ela usa o nome Ná Cardoso, então é o apelido dela, que tem a mesma força de um nome civil, Natália Cardoso. Vamos proteger isso como marca, vamos registrar como marca também, porque hoje, 2019, a gente está assinando contratos de licença, e no contrato de licença que a gente está colocando, não é o seu nome que está ali necessariamente sendo licenciado, é a sua marca, a marca que a gente levou a registro. Então isso dá uma força totalmente diferente numa negociação, de uma conversa de licenciamento, etc. Te protege, te ajuda a monetizar, te ajuda a controlar o que está acontecendo.
Então, assim, dá uma dupla proteção, por exemplo, ao Ana Cardoso. Não só a proteção que você vai ter como nome civil, mas eu também vai ter uma proteção como marca. E também coisas como, por exemplo, Hello Hello, que não é o seu nome, mas um nome que você inventou. E também a gente levou a registro. Um exemplo claro, legal, porque hoje a gente tem vários produtos com Hello Hello, né? São categorias, né? Até para deixar mais claro, quando você registra a sua marca, você tem categorias que você pode encaixar a sua marca. Então, são 45 classes. Isso aí. Então elas vão desde, por exemplo, no seu caso, produtos de beleza, estão em uma classe, itens de papelaria estão em outra, vestuário estão em outra, bijuteria está em outro e por aí vai. Então, resumindo assim, a importância de registrar a marca. Para quem está aqui, quer registrar sua marca, não sabe, né, por que eu tenho que registrar? É justamente a proteção. Sim, ela ajuda você a ter uma posição muito mais profissional. Primeiro de tudo, quando você vai conversar com uma marca, uma empresa que quer te contratar, e ela entende que você tem um portfólio de marcas no NPI, é uma outra conversa. Ela percebe que você está num passo muito acima de profissionalização. Sim, Mas te posiciona. Te posiciona, acho que é ótimo, uma ótima expressão. Te posiciona de um jeito muito mais profissional. Tá. Ela te ajuda a negociar, porque quando você vai negociar, por exemplo, um licenciamento para bolsas ou para cosmético, você vai licenciar aquela marca da classe de bolsas. Então não fica uma coisa mais genérica no contrato, que seria muito mais difícil de controlar, ou então de resolver uma discussão no futuro, se estivesse licenciando o nome na Cardoso genericamente falando. Estou licenciando a marca na Cardoso, no número tal, na classe tal, que protege itens como bolsa. Ou como cosmético, e por aí vai. E até, assim, você tem um bordão, você tem uma frase, você tem uma letra de música, que seja. Tem vários casos de amigos e pessoas do ramo que, eventualmente, uma marca pode usar porque você não registrou. Exato. Então a gente pode falar, mas fala, não, mas é meu. Não é seu, você não tá aqui, ó. Aqui eu tava combinado falando, não sai caro, não está aqui. A gente tava falando da parte mais propositiva de você levar registro e você usar isso em seu favor. Óbvio que tem um lado ao contrário. Se você não levar registro, a regra no Brasil, regra geral, é o primeiro que chega no NPI é quem leva a marca. Então, se você não foi, por exemplo, na Cardoso é o seu nome, então a gente não teria esse problema específico com na Cardoso, mas com Hello Hello sim. Se alguém tivesse chegado antes de você no NPI com Hello Hello e registrado isso como marca, eventualmente essa pessoa poderia pedir para você parar de usar o Hello Hello. E não ia ser legal para você. Sim. E como que eu faço isso? É muito complicado, é demorado para registrar? Quais são os passo a passo? Vamos lá, o registro de marca é um trabalho muito simples de se fazer. Não é um trabalho que também tem que ser visto como complexo, ou como caro, ou como demorado. Isso é importante falar. O INPI, que é o órgão que faz isso, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é um órgão público lá no Rio de Janeiro, é um órgão que se equipou muito nos últimos anos. Ele está muito mais rápido do que ele era antes. Então, em alguns meses, um pouco menos de um ano, você consegue ter o começo, meio e fim do procedimento. Basicamente, a gente vai até o órgão, a gente fala, olha, o titular dessa marca é a pessoa tal, ou a empresa tal, pode ser pessoa física ou jurídica. Eu falo qual é a marca. Então, por exemplo, eu falei, olha, a Natália Cardoso é titular da marca Hello Hello. Tá. Essa marca vai identificar tais produtos, eu ponho um logo ou não, depende se tem um logo, a gente põe o arquivo do logo e manda, é tudo online, não tem papel para nada, é muito desburocratizado nesse sentido. O processo corre, depois de quase um ano mais ou menos, o NPI vai falar que sim ou que não. Se falar que sim, você confirma que você quer esse registro e ele vai te emitir um certificado de registro, vai ser como um título de um apartamento, de um carro, que eu falei que é um bem importante, é um ativo. E se falar que não, você pode recorrer ainda e tentar reverter essa decisão. Então, assim, é um procedimento simples. O importante é que seja acompanhado por alguém que entenda. Isso é uma dica importante. Por ele ser online, por ele ser atrativo de se fazer e as taxas são muito baratas, o que eu mais vejo no dia a dia, infelizmente, é isso. A pessoa tenta fazer sozinho, só que para acompanhar isso é muito específico. Você tem que ter um acompanhamento muito próximo do órgão. É uma coisa muito específica, nem é todo advogado que faz, que entende como faz. Então essa é a maior dica que eu dou. Além de se preocupar a levar a registro, é realmente acompanhar bem acompanhado. Top. E temos alguns exemplos legais de criadores digitais que tenham registrado a sua marca, além do exemplo que você deu, que eu já estou aqui, mas mais alguns influenciadores, artistas, enfim, que você já tenha feito? Sim, temos, por exemplo, uma pessoa bem especial, que é um cantor, que é DJ, você conhece? Ah, sei. Então, ele tá presente aqui? Acho que ele tá ali. Ah, tá. Pelu. A gente, por exemplo, registrou a marca do projeto de DJ dele. Ou, por exemplo, o Eric, que escreveu um livro que foi muito sucesso. A gente registrou o nome do livro como marca para trabalhar isso como um produto.
Ou então outras influenciadoras, por exemplo, que trabalham com maquiagem, que criaram marcas fortes para maquiagem, que não são necessariamente o nome delas, que a gente levou a marca a registro e um time perfeito, de semanas depois, uma grande marca, por exemplo, multinacional, veio e fechou uma parceria para colocar o produto tá na loja já hoje. E tem implicações também de contabilidade, talvez a Tati possa falar isso na parte dela, mas até como você recebe esse dinheiro do contratante, sendo uma licença, receber o royalty, tem implicações tributárias que podem ser vantajosas para você, enfim, tem N motivos para você pensar nisso. Arrasou. Então, resumindo, tem a sua marca registrada. Sobre contratos agora, o famoso combinado não sai caro, os contratinhos, o dia a dia, enfim, os trabalhos, os jobs. Como que anda o tema dos contratos com marcas e criadores e como que estão as questões mais atuais, mais modernas hoje em dia, né? Tá, eu fico feliz em a gente falar sobre esse assunto, porque até um tempo atrás, os contratos sequer existiam, em muitos casos, ou eles existiam, eram contratos completamente inadequados, como, por exemplo, vinha um contrato para você fazer um publi ou uma presença, vinha um contrato de atuação, por exemplo. Ou alguma coisa tipo de figuração, coisas que não são realmente o que vocês fazem, o escopo do trabalho de vocês. Então, hoje eu já vejo contratos no meu dia a dia, eu vejo alguns contratos por dia, e esses contratos já são, obviamente, mais redondinhos para o que vocês estão fazendo, o objeto do contrato já está muito mais claro, que vocês vão fazer, por exemplo, uma postagem, uma presença, um vídeo, alguma coisa, o que quer que seja que você vai fazer ali. Mas eu ainda vejo muito amadorismo e muitos contratos nem mal redigidos em questão de português, formatação, que isso também tem muito, mas muito mal explicado. A história não é nem um combinado não sai caro, tem que ser bem combinado. Tem, como fala, termos dúbios? Termos dúbios ou falta de previsões mesmo. Às vezes vocês não pensam, às vezes, quando eu digo vocês, são as marcas não pensam em algumas situações que são importantes. E para os dois lados, na verdade. No meu dia a dia, eu vejo contratos com todas as visões. Eu vejo contrato com a sua visão de influenciador, por exemplo. E do lado do contratante. Do lado do contratante, bastante. Do lado de agência, às vezes. Então, eu consigo enxergar as preocupações de todos os players dessa conversa. E eu percebo que de todos os lados ainda tem um pouco de amadorismo, porque as pessoas não estão prevendo situações que são concretas para vocês. Eu tenho muitos exemplos para dar, se quiser, bastante coisa, mas ainda tem muita coisa concreta que acontece que não está previsto no contrato. Então, assim, ter um contrato já é premissa básica. Então, não adianta mais falar, mas o WhatsApp funciona como contrato. E-mail também funciona. Se chegar no juiz, o juiz não vai negar a existência de um WhatsApp, uma existência de um e-mail. Mas explicar para um juiz, um começo, meio e fim de uma conversa no WhatsApp, por exemplo, imagina a situação numa audiência com um juiz na sua frente, numa contratação, é muito mais complexo. Sim. É muito mais fácil você fazer um contrato simples e evitar a discussão que vai te levar para o judiciário depois. Então, essa é a ideia. Tá. E você pode citar alguns exemplos dos dois lados, que é justamente o que você falou, tanto do contratante quanto do contratado, né? Na hora de você assinar ali o termo, você assina contratado. Mas a gente quer saber dos dois lados. Então, tem coisas básicas, por exemplo, que isso as pessoas estão muito mais espertas. Por exemplo, prazo. Parece que é bobo, mas não é tão óbvio. Prazo de prazo de duração no contrato. Prazos em geral. Na verdade, datas. Por exemplo, você vai ser contratada para fazer X número de posts. Antigamente a preocupação era essa, colocar no contrato quantos posts, ou feed, ou stories, etc. Hoje em dia a preocupação já é outra. Então, já dando um exemplo, se a marca te contratou para fazer 10 stories e tinha todo um storytelling daquela campanha, que tinha começo, meio e fim, que você tinha que postar um negócio quando você acordasse, postar um negócio na hora do almoço, postar um negócio da noite, você tinha que postar o primeiro stories da noite. Você quebrou a campanha da marca. Então, esse tipo de detalhe já consta, ou pelo menos deve constar nos contratos. Isso é a visão da preocupação da marca, por exemplo, de deixar um contrato redondo para que o influenciador poste as coisas no horário que o time de marketing pensou, porque faça sentido aquela história que eles querem contar, por exemplo. Ou mesmo quantidade, então, mais ainda, plataforma. Tem contrato que não está escrito, se você tem que postar no Facebook ou no Instagram. Ou no YouTube, O óbvio não é óbvio. Se chegar de novo na frente de um juiz para conversar sobre isso, ele fala, mas aonde? Ou qual o perfil? Do Na Space ou do Na Cardoso? Então, qual é o arroba que está envolvido naquele contrato, por exemplo? Parece óbvio, óbvio, mas não tem é. um contrato que falta. Tem que estar escrito. É um contrato que não vai ter muitas páginas por causa disso, a mais. São detalhes muito básicos, muito importantes para se colocar. Outra coisa,
Um tema que também toda hora dá polêmica, exclusividade. Sim. Então, quanto à exclusividade, né? É um tema que se discute muito, provavelmente. Muito. Uma coisa que eu converso muito com a Cris, por exemplo, nos seus casos. Ou então, eu tenho um exemplo que não é com você, mas um exemplo que para mim foi o mais chamativo em todos esses anos. Era um contrato de uma marca de esportes muito grande, a influenciadora também era muito grande, e era um contrato com 29 páginas, por uma coisa muito simples, eram 29 páginas para analisar, e no meio das 29 páginas com letra pequena tinha uma cláusula falando de exclusividade, e do jeito que estava escrito, parecia que ela só poderia usar tênis a vida toda. Ela não poderia nunca mais postar uma foto no feed dela. Com qualquer outro tipo de durante sapato. A vigência do contrato, obviamente, com qualquer outro tipo de sapato. Então ela ia ter que ir numa gala, ou tirar a foto da canela para cima, ou não ia poder estar de sapato salto alto, por exemplo. Tem que tomar muito cuidado. Então, e era uma questão de palavras naquela cláusula. Tanto que eu falei, não, gente, isso aqui não pode passar, porque ela vai usar outra coisa que não só tênis, né? E fala, não, tudo bem, tá mal escrito mesmo, vamos consertar. Mas se ninguém tivesse visto isso, e se a marca quisesse forçar e falar que ela infringiu o contrato para pagar a multa porque ela postou uma foto com um salto alto, ele estaria escrito no contrato. A exclusividade nada mais é do que combinar, né? Exato. E também ter um valor, tudo enfim, combinado. tudo colocado no contrato. Por exemplo, o caso de cosmético, é exclusividade sobre o ramo de cosmético, é sobre shampoo, é sobre perfume, é sobre creme. Então você tem que delimitar. E daí não tem uma resposta certa do jurídico, né? Eu não vou dar a resposta certa para vocês, eu vou dar uma orientação em relação à cláusula. Quem vai combinar isso são vocês com a marca. Qual o limite de exclusividade que eu estou querendo acordar aqui com essa marca? Outra coisa muito importante também que eu vejo em discussão atual é apagar o post. Tá. Tem muito deixar isso. O tempo por dos dois lados. O tempo do post por um lado. Você posta faz um public post de uma marca, você pode apagar esse post ou não? Interrogação. Tem que combinar. Você pode apagar esse post depois de quanto tempo? Tá. Às vezes as pessoas ficam cheias de dedos, não vou perguntar isso, que chato, parece que eu já tô querendo apagar amanhã. Mas é importante você saber isso. Às vezes você quer manter, por qualquer motivo, mexer no seu feed, um clique de apagar pode gerar uma multa. É importante entender isso. E a mesma coisa do outro lado. Se a marca postou alguma coisa no feed dela, por exemplo, ou enfim, um vídeo no YouTube, alguma coisa que tenha ficado lá, que tenha ficado no feed como histórico, ela acabou o contrato. E aí? Fica no feed da marca? Não fica? É uma pergunta que não tem uma resposta certa jurídica. É pra sempre, não é? Tem que combinar. Tem que deixar combinado. Existe prazo indeterminado? De contrato? De contrato? Ou é uma frase que a gente tem que estar atento? É uma frase que tem que ligar o sinal de alerta bem grande, bem alto. Indeterminado do quê? Então, assim, tem que entender o que você está acordando naquele contrato, especialmente se envolve o uso de imagem, com certeza absoluta, é o tipo de cláusula que você risca. Você pode até colocar um prazo determinado longo, se é uma parceria de muito longo prazo, que se é uma marca que você tem muito apreço, é um parceiro que você não vai ter problemas, mas não é recomendado com certeza. Ideal que faça com prazo curto, que seja prorrogável, renovável, mas indeterminado, corta. Ok. Eu queria saber na questão do bordão, por exemplo, ela tem registrado o Hello Hello. Até que ponto as pessoas podem usar essa frase, tipo, Hello Hello? Tipo, se eu usar num vídeo ou numa foto, ela tem o direito, tipo, de me processar porque eu tô usando uma coisa que é de registro dela? Pergunto isso até porque eu faço efeito de Instagram e eu nunca fiz nenhum efeito com frase que eu sei que é registrada, mas também eu não sei o que tá registrado ou não. Então, se eu fizesse um efeito com a frase escrita Hello Hello, vai estar vinculado no meu perfil. Até onde ela pode, tipo, me barrar? É uma pergunta muito boa e a gente tem que entender o Hello Hello da Ná, e acho que ele é um bom exemplo, porque se for pensar hello, sozinho, hello, hello, é uma coisa de uso comum. As pessoas falam hello, hello. É que hello ficou muito atrelado à imagem da Ná para começar um vídeo, para começar um post. Então a nossa ideia foi levar registro o hello, não necessariamente para impedir que as outras pessoas usem o hello, mas muito mais para pegar o hello, o que a gente falou já hoje da importância da marca registrada, e você falar para uma marca, para um parceiro, falar, olha, eu tenho o Hello registrado, vou produzir o produto XYZ, eu estou te licenciando a minha marca Hello para isso, número tal, lá registrado no INPI e etc. Pensando um pouco mais concreto, se tiver no seu exemplo por exemplo, no uso de um filtro no Instagram, etc. Se você fizer você ou qualquer pessoa, usa um Hello, claramente identificando a Ná,
de um jeito que comercialmente não seja interessante para ela, ela teria sim argumento para se voltar contra esse uso e notificar a pessoa ou ir até o judiciário, num caso mais extremo, para falar que está tendo algum tipo de concorrência desleal. Eu acho que no seu caso específico dos filtros, se quiser fazer o efeito hello hello, a não ser que você não queira, eu deixo. Porque eu sei que não vai ser uma concorrência desleal para a Natália. Não é algo que vai prejudicar o negócio dela. Essa perspectiva que a gente tem que ter. Se você vai usar um hello hello para vender um produto igual que ela vende, aí não é a mesma coisa, é diferente. Mas o hello hello, ou qualquer outra marca que a gente possa pensar, ou bordões ou slogans em geral, palavras que como um hello hello, Citar pode. Citar pode, é um uso que tá ok. Só ter essa preocupação de como você vai usar isso. Tá. Em caso de permuta, às vezes a gente troca um serviço por um bem ou algo nesse sentido. A gente também tem que identificar que é uma publicidade, mesmo não recebendo para isso? Você está recebendo um serviço em troca. Então, o recebimento não é monetário necessariamente na sua conta bancária, mas você está recebendo algo em troca que é valorável, porque você mesmo entendeu aquilo como valorável em troca do seu serviço, que é uma divulgação. Então, a resposta é sim. Aí como seria? Porque mesmo assim, é uma troca de um serviço, sei lá, Não, qualquer tipo de serviço hoje em dia, você vai no restaurante, vai no dentista, tem 1000 possibilidades, né, gente? Até eu recebi, sei lá, gente, esse copo. Ah, eu adorei esse copo. Foi permuta que eu queria muito ganhar esse copo. Eu teria que falar, isso aqui é permuta? Não falar que isso aqui é permuta, mas se a gente for interpretar rigidamente o que a gente falou até agora, isso seria um hashtag publi. É quase tipo um hashtag publi ou hashtag... Não é hashtag permuta. O que a gente tem que pensar é... Não, hashtag troquei. Hashtag queria, toquei, hashtag foi permuta. Vai que. Brincadeiras à parte, acho que a resposta para isso hoje é sim. Sendo muito rígido, muito conservador nessa resposta. Na prática, eu confesso que eu não lembro de ter visto ninguém fazendo isso. Não, eu tô até falando isso, acho que a Rai também. Porque eu acho que a resposta tem que ser sim, para você pelo menos ficar com isso na cabeça. Se a gente pegar em 2016, 2017, por exemplo, o CONAR sequer estava olhando para vocês. Em 2018, ele não só olhou, como ele bateu recorde de punições. Ele estava olhando o feed dos influenciadores, vendo os posts, se era publi ou não, por exemplo. Eu não acho necessariamente que eles conseguiram, no ritmo deles, entender o que é uma permuta nos stories. E esse dia vai chegar, provavelmente. Então, eu penso isso, sabia? Porque no dia a dia, desculpa te interromper, mas eu penso, eu falo, como que ele sabe que isso aqui não é publi? Porque eu posso ter feito um publi disfarçado, que é aquilo que a gente estava falando, que não é legal fazer, mas... Uma coisa importante que eu ruim, né? Porque você fica driblando um negócio e até colocando em jogo a sua credibilidade. Exato. De um jeito... Mas uma coisa legal também é saber que o CONAR, ele não não é necessariamente que fica, tem uma equipe lá dentro procurando coisas, ele recebe denúncia. Tá. Isso é importante saber. Então, qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa da sociedade, vai ter sempre a associação das mães do norte, que vai falar que meus filhos estão sendo impactados com esse conteúdo. Então, qualquer pessoa que enxergar um stories, por exemplo, com uma permuta, e falar, mas isso aqui não está identificado como propaganda, ela pode levar isso ao CONAR. E o CONAR pode, dali, começar a julgar. Ali pode ser uma decisão paradigma, que a gente fala, uma decisão pioneira, e dali ele começar a interpretar também os stories. Eu não vi isso acontecer ainda, mas isso pode acontecer. Então, a resposta segura para você é que sim. O ideal é que você marque de algum jeito, deixe claro, não precisa colocar um hashtag gigantesco, mas deixe claro dentro do seu conteúdo que aquilo é uma parceria que você tem. Até acontecer, né, a gente fica, tranquilo. Aí alguém vai ser pego e fala, meu Deus. É um cuidado que realmente a gente não tem atenção. Eu falo a gente como influenciador, como criador de conteúdo, mas que como advogado está certo indicar que realmente é um cuidado extra, assim, né? Eu queria saber sobre a hashtag publi, que eu vejo muitas influenciadoras fazendo um storytelling no Stories e elas colocam em apenas um story. E geralmente é o último. Aí eu queria saber, se uma empresa te paga por aquilo, você tem que colocar em todos os stories, porque você não necessariamente assiste todos. Às vezes a pessoa vê os primeiros e não vê o último que tá lá, que é um publi. Aí eu queria saber se tem que colocar em todos ou se eu colocar só em um é suficiente. Então, não tem uma resposta cartesiana para isso também. Acho que é muito do bom senso aí. Se você está postando um stories atrás do outro, e pensa que a gente está sempre querendo proteger o mercado consumidor. Deixar claro para a pessoa que está sendo impactada com aquela mensagem que aquilo não é um conteúdo orgânico, aquilo é um conteúdo comercial.
Então, se ficou muito claro para aquela pessoa, se vai ficar claro, ainda que ela pule, se ela pulou, tudo bem, ela tinha a opção de ter visto, ela pulou o que ela quis. Se ficar claro que aquilo é um conteúdo comercial, eu não vejo problema. Eu imagino uma discussão com o Conar, por exemplo, assim, tava 3 segundos para frente, a pessoa ia ter essa informação de que era um conteúdo comercial. Então, eu não vejo grandes problemas nisso, não. Eu não falaria necessariamente para você colocar hashtag publi em todos os stories. Mas também não adianta você fazer um stories de manhã, um à tarde, aí à noite você fala, lembra aquilo que eu fiz de manhã? Acho que também já é um pouco diferente. Mas se eu penso que são sequenciais, se você tem uma lógica, né, eles são coerentes entre si, eu poderia falar tranquilo de você pôr no último e não ter problema. E até quando isso é deixado para você escolher, porque tem marcas que falam, eu quero marcação de publicidade em todos. Eu tenho casos que eu não posso deixar de sinalizar, em todos os porque a stories. marca já teve casos, enfim, então tem que rolar esse combinado. Sim, o trabalho de relações públicas, não só o jurídico, mas de relações públicas e escândalos, por mais bobo que pareça, às vezes é tão complexo para resolver depois, para limpar o problema, é muito mais fácil combinar já antes, se põe um hashtag ou não, qual hashtag, do que eu posso. Isso aí. Então, depois dessa bela aula aqui com o Cássio Mossi, palmas para o Cássio, gente, real. Muito feliz de estrear com você, acho que é um assunto que realmente agrega muito para todos que estão assistindo em casa, estão aqui presencialmente, porque parece um assunto tão difícil, mas tão necessário, né? No nosso dia a dia, como donos da nossa própria empresa, girl boss, boy boss, enfim. Acho que é realmente essencial. Então, depois dessa super aula com Cássio Mossi, vamos para o segundo bloco do Nice Space Convida, com a minha convidada, Tati Oliveira, minha contadora, para falar sobre contabilidade, né, Tati? É isso aí! Uma mulher de responsabilidades, não é mesmo, Tati? Sim, Seu muita dia a dia. responsabilidade. Isso aí, muita vamos responsabilidade. falar sobre um tema que faz parte da vida de todo mundo, né? Seja pessoa física, pessoa jurídica, o que é isso? Vamos falar sobre tudo, gente. Então, para iniciar aqui com a Tati, o que é contabilidade e qual a importância de um contador, de uma contadora, para me ajudar, para ajudar as pessoas? A contabilidade é uma ciência que ela estuda a variação patrimonial de uma empresa. Trazendo isso para um termo bem mais próximo, ela estuda a entrada e a saída dos recursos financeiros de uma empresa. A importância do contador, o contador ele é extremamente importante nesse processo, porque é ele quem vai te trazer os resultados da sua empresa. Ele vai fazer toda a planilha, todo o planilhamento das entradas, das saídas, te apresentar esse resultado. Ele vai ser responsável por manter a sua empresa regular perante aos órgãos federais, estaduais e municipais. É um pouco mais complexo do que isso, bem mais amplo do que isso, mas para trazer em linhas gerais e bem resumido, esse é o posicionamento inicial. É essencial, viu, gente? Tati está aqui todo dia presente na minha empresa, minha mãe que o diga, né, minha empresária, que a Tati realmente tem muita função dentro da empresa. Vamos lá. Pessoa física e pessoa jurídica. O que é, quem é, principal registro e direitos? Bom, temos aí uma saladinha, né? Uma saladinha de frutas em pessoa física, pessoa jurídica, o que é, fica com essa confusão na cabeça das pessoas. Pessoa física somos todos nós somos pessoas físicas. Desde quando nascemos, já somos pessoa física. O registro disso é através de uma certidão de nascimento do CPF. Pessoa jurídica é um conjunto de pessoas que se unem com uma lei e com uma finalidade. Registro, através do CNPJ, tem um órgão próprio que registra isso, a Receita Federal, ou um cartório de pessoa jurídica, dependendo da pessoa jurídica que você vai trabalhar. CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Tá, isso aqui realmente é uma aula, viu, gente? Pega aí seu bloquinho em casa, galera que tá aqui presente, porque contabilidade é coisa séria. Sou dono de um negócio e meu trabalho é informal. Posso ficar tranquilo com relação a não pagamento de impostos? Não pode ficar tranquilo, mesmo tendo um trabalho informal, mesmo não tendo nenhuma emissão de nota, só receba um dinheiro em conta corrente pessoa física. Tá. Não deve ficar tranquila. A Receita está de olho, inclusive no trabalho informal. Então, a partir de R$ 1.903,18, você já é obrigado a fazer um pagamento mensal de imposto de renda. Na omissão, onde você não faz esse recolhimento de imposto, caso você seja fiscalizado,
e autuado, a Receita pode vir a cobrar, Receita Federal, tá? Pode vir a cobrar o valor que você deixou de recolher, acrescido de multa, que varia de 50% a 75%, mais atualização de juros. Ok. Tati, eu preciso mesmo regularizar a minha atividade como pessoa jurídica? Não, você não precisa sair ouvir esse bate-papo e já sair correndo, querendo abrir uma empresa, uma pessoa jurídica. Tá. Você pode sim trabalhar como pessoa física, ter a sua atividade como pessoa física. O que você precisa é estar regular. Recolha os impostos através da guia Carnê-Leão, emitida dentro do site da Receita Federal. Tem um aplicativo, tem uma plataforma própria na Receita para esse tipo de rendimento. A partir de R$ 1.903,18 você já passa a ter esse recolhimento. Qual é o percentual? Varia. Ele inicia em 7,5%, vai até 27,5%. E aí é onde vem uma desvantagem em trabalhar dessa forma. A alíquota é muito alta, a taxa é muito alta, 27,5%, que pode chegar até 27,5%. E aí, o que eu recomendo? Nesse início, onde os rendimentos não são tão altos ainda, poderia abrir um MEI, microempreendedor individual, que tem uma taxa de imposto menor, pouca burocratização na operacionalização do dia a dia e é feito de forma online e gratuita, através do site www.portaldoempreendedor.gov.br. Você pode se formalizar, registrar a sua MEI, a sua empresa MEI. É um site fácil e bem intuitivo de trabalhar. Caso você não se sinta confortável, não se sinta à vontade de fazer isso, você pode pedir assessoria para um escritório de contabilidade ou para um contador. Lá dentro do portal, ele tem uma relação de escritórios que fazem isso de forma gratuita. Não há necessidade de pagar para isso, caso não queira. E esse contador que está lá dentro do portal do empreendedor faz o registro da sua MEI e faz a entrega da primeira declaração também. Além disso, o MEI pode faturar até R$ 81 mil, é permitido faturar até R$ 81 mil por ano. Tá. Então, quem é dono dessa empresa... E tem esse rendimento anual, que está dentro dessa faixa de faturamento anual, está regularizado, enquadrado e totalmente correto perante a Receita. Então, se eu ultrapassei o limite de R$ 81 mil por ano com a MEI, o que eu faço? O que fazer? Bom, primeiro, parabéns. Né? Parabéns, porque o seu negócio está crescendo, pelo menos do ponto de vista financeiro. Isso aí. Está crescendo. E aí você já não pode mais estar enquadrado numa MEI. Você tem que já migrar para uma empresa, e aí é bom você ter uma assessoria, ou um contador, ou um escritório de contabilidade, juntos, sentarem e conversarem qual é o perfil do seu negócio, qual é a estimativa de faturamento, e ele vai te ajudar a entender. Se você entra dentro de pessoa jurídica, você tem uma série de ramificações. Se você vai para a linha de um empresário individual, uma empresa limitada, que é uma sociedade empresária a partir de 2 sócios, ou se você abre uma EIRELI, cada uma tem uma especificação, cada um serve para um tipo de perfil. E aí o contador vai te ajudar. Sua empresa muda de patamar, você deixa de ter uma empresa com pouca burocratização e passa para uma empresa onde você tem que respeitar regulamentos federais, estaduais e municipais, e vai precisar de ajuda profissional. E como foi o meu caso no início, Como né, foi Tati? o seu caso? 2013. Desde 2013 nós trabalhamos juntas, você era uma empresária individual, seu perfil mudou, a sua linha de ideias e seu segmento alavancou e aí você precisou fazer uma reestruturação. Conversamos, fizemos uma reestruturação na sua empresa. Isso aí. E quando que o meu negócio, então, passa a contar de fato com a contabilidade? A partir de que momento, né? A resposta seria sempre, sempre. Enquanto pessoa física, você pode precisar de um escritório de contabilidade ou de um contador para te assessorar com essa declaração de imposto de renda, para te assessorar com o Carnê-Leão. Você pode, enquanto um MEI, você também pode pedir ajuda para a contabilidade, ou para formalizar o seu MEI, ou para emitir sua guia de pagamento mensal, a entrega de declaração anual, controlar para você, enquanto você cuida do seu negócio, da sua atividade, o seu contador vai controlando até chegar no limite de 81 mil. Ou como uma empresa, como empresário individual, como uma empresa EIRELI ou como uma sociedade limitada,
você também aí você precisa, sem sombra de dúvidas, de uma assessoria profissional. Ótimo. E Tati, qual a atenção que eu devo ter para escolher um profissional de contabilidade? Porque no mercado temos diversos. No mercado você tem, é muito amplo, você tem contadores autônomos, você tem escritórios, você tem contabilidade online, está bem aberto, né? É democrático, você escolhe aquilo que lhe achar melhor. Eu sugiro, primeiro, procure um profissional que tenha registro no CRC. Certifique-se de que esse profissional realmente é qualificado para lhe prestar esse serviço. Você tem o Conselho Regional de Contabilidade, aqui em São Paulo é o CRC-SP. Consulte o número desse profissional, não tenha vergonha nem receio de pedir esse número. Consulte se ele realmente é um profissional habilitado e capacitado a te dar orientação. Segundo, tão importante quanto o primeiro, que seja uma pessoa de confiança, que você já tenha trabalhado com esse profissional em algum outro momento ou que ele venha por indicação de alguém da sua confiança. Tenha em mente que esse profissional ele vai ter acesso a toda a movimentação financeira da sua empresa. Ele vai saber de todas as notas que você emite, tudo que você recebe, ele vai saber de tudo que você paga. Então é importante que você tenha confiança nesse profissional. Depois, que seja um profissional que consiga conversar com você, que consiga falar numa linguagem que você entenda. Tenha uma linguagem simples, uma linguagem clara, não seja tão técnico para te explicar as questões técnicas da contabilidade. É importante que ele seja acessível, o escritório ou o contador, acessível tanto pela internet, e-mail, telefone, WhatsApp e, por último, e não tão importante, não menos importante, que fuja de preços muito baratos, muito abaixo da média de mercado. Hoje, como eu disse, o mercado está amplo, nós temos aí honorários de todos os gostos. Fuja de honorários muito baixos. Desconfie, pelo menos desconfie. Né? É difícil um profissional qualificado, com experiência, oferecer um trabalho de qualidade a um preço tão abaixo do mercado. Quando você fizer uma cotação, fizer um orçamento, você tem um que cobra um valor, um X, o outro que cobra 2X e o outro que cobra metade de um X. Então, é difícil entender esse tipo. E por que cobra assim tão mais barato? Então, fuja. Também tem um outro ponto, eu disse que era o último, menti, né? Que esse profissional, ele te ofereça um contrato de prestação de serviço. É importante. Que ele coloque no papel, ali escrito. Advogado aqui, né, Cássio? Eles se comunicam, viu, gente? Verdade. Então tem que ter no papel, tem que ter no registro. É importante. Um contrato. É importante que você tenha isso. Você precisa saber, inclusive no Código de Ética do Conselho de Contabilidade, exige que o contador faça isso. Ele precisa deixar claro ao cliente, é mais uma segurança do cliente consumidor, do cliente que recebe o serviço do que do contador. Ele precisa, o cliente, saber qual serviço vai ser oferecido, em qual prazo, em quanto tempo, quanto ele paga, se tem reajuste, cláusula de rescisão. Precisa estar muito bem alinhado e para não ter nenhum tipo de desencontro em qualquer momento da atividade prestada. Do jeito que você fala, você deixa tudo mais fácil, Tati, porque você tem um jeito de falar que realmente fala, nossa, olha só. Mas vamos abrir para as perguntas aqui da galera que está presente no Nice Space Convida. Uma pergunta em relação a quando muda de MEI para ME e de ME para as outras. Tá. Em relação a impostos que você tem que pagar. Quando você vai mudando, vai ficando maior, né? Tipo, como é que funciona essa parte? Por exemplo, eu tenho um contador já e também meu pai me ajuda na parte financeira, porque ele fez administração. E muito em breve eu vou ter que mudar, tipo, de ME para outra. E aí eu queria saber algumas dicas, algumas coisas nesse sentido. Arrasou. Vamos lá. Bom, MEI, você tem um limite anual de R$81 mil por ano. Sim. A Receita lhe permite, e por esses 81 mil, você paga uma taxa única, é um boleto único, de um valor bem baixo, inclusive. Você pode chegar, a Receita lhe permite, ainda sendo um MEI, que você fature 20% a mais desses 81 mil. Porém, você não vai mais pagar essa taxa única, esse boleto único. Você vai pagar... se você está enquadrado no Simples Nacional, você começa pagando aí 6% em cima dessa diferença de 20%. Parece um pouco complexo, mas quando a gente põe no papel, fica um pouco mais claro. Então, o MEI, você tem esse tipo de pagamento de imposto. A outra questão é quando você migra, né, de um MEI para uma ME, que acho que é um empresário individual,
não é isso que você está migrando. Por que que subiu o imposto? Bom, você não vai mais pagar uma taxa única. Agora você é um empresário, você tem uma empresa individual e você vai pagar dentro de uma tabela específica da Receita Federal, que ela começa de 0 até 180 mil reais, você paga 6% de imposto. Depois você tem as faixas dentro dessa tabela e você tem as alíquotas, os percentuais em cima do seu faturamento ali mensal. Quando isso muda, que você disse que vai mudar, né? Então você tem lá a ME, que é o microempresário, e muda para EPP, empresário de pequeno, empresa de pequeno porte. Quando você atinge um faturamento de 360 mil no ano, aí você muda. Qual o limite de número de empresas que uma pessoa pode ter? Ou isso existe? Porque então o Igor falou, por exemplo, minha empresa subiu o faturamento, então eu mudei de alíquota de imposto. E aí amanhã ele fala, quero abrir uma sorveteria, não vai poder caber dentro da empresa dele. Ele vai lá e abre uma outra empresa, que vai se enquadrar em outro lugar. Isso tem um limite? Ou o Igor pode ter 78 empresas? E como que eu trabalho com essas alíquotas diferentes? Se eu tenho várias empresas. Você pode ter quantas empresas você quiser. Cada natureza jurídica é chamada de natureza jurídica. Ela lhe permite... faz com que eu possa lhe responder essa pergunta. MEI, você só pode ter um MEI. Então, você só pode ter um MEI. Quem tem MEI pode ter uma empresa ME? Pode ser empresário individual? Não, não pode. Tá? Então, se você migrou para o MEI, você migrou para uma empresa individual, você não pode mais ter um MEI. Quem tem MEI, tem MEI. O MEI foi criado para aquelas pessoas, para as pessoas que trabalham informal, entrarem no mercado e recolherem nem que fosse um pouco de imposto. Para isso foi criado o MEI. Então ela iniciou, depois acabou, no início era pro pipoqueiro, pro coveiro, lá do cemitério, para a pessoa que faz o bolo. Era bem restrito para essas pessoas se regulamentarem. Depois expandiu, isso expandiu um pouco mais e algumas outras atividades acabaram entrando. Então, quem é MEI só pode ter MEI. Empresário individual, você só pode também ter uma. Empresário individual, você responde como pessoa, você é um empresário da sua empresa, só uma. Contrato social, sociedade empresária com mais, pelo menos, você tem que ter pelo menos 2 pessoas numa empresa de sociedade limitada. Quantas você quiser. Essa você pode ter quantas você quiser. Por que esse tipo de situação, que uma pessoa ela abre um empresário individual, depois ela abre uma sociedade limitada, depois ela abre outra sociedade limitada e abre outra, para tentar fugir das altas alíquotas de impostos? Uma hora não vai dar certo. Por quê? Por um montante. Você consegue estar enquadrado numa opção, além de tudo isso que nós estamos conversando, que isso tudo são naturezas jurídicas, tem uma outra questão dentro da contabilidade, como eu lhe disse no início, contabilidade é um pouco mais ampla, um pouco mais complexo, uma outra questão que é uma questão de tributação, enquadramento tributário. Você só pode estar ali como Simples Nacional, que nós estamos tratando de empresas do Simples Nacional, até um faturamento de 4.800.000 ao ano. Referente à nota. Eu trabalho, exemplo, com uma agência e às vezes eu fecho algum trabalho pela agência. E aí, às vezes a agência me pergunta se ela emite a nota ou eu emito a nota. Então, às vezes a agência acaba emitindo a nota e depois me passa o meu valor. Eu tenho que emitir nota por esse valor que está chegando da agência, ou eu declaro no imposto de renda depois esse valor? Eu tenho um pouco de dúvida nisso. Porque eu sempre fico pensando, meu Deus, eu tenho que emitir a nota que vai vir da agência ou eles já emitiram? O que eu faço? Vamos lá. Adorei a pergunta, porque é bem recorrente mesmo. Acontece bastante, né? O que acontece assim, quando a agência emite a nota, ela emitiu contra o seu cliente a nota, ela recebeu e ela pagou. O que é o fato gerador para a Receita? O que é a Receita? Como a Receita cobra? O fato gerador, que a gente chama na contabilidade, é a nota fiscal. Então, emitiu a nota fiscal, ocorreu o fato gerador. Fato gerador para pagamento de imposto. Opa, alguém vai receber alguma coisa. É assim que a Receita pensa. Ela já vai ter que, a agência, vai ter que pagar o imposto para a Receita sobre aquela nota faturada. E pega e paga você, fornecedor. Você precisa, sim, regularizar o seu rendimento. Como você vai fazer isso? Você só tem 2 opções. Ou você emite uma nota para sua agência, ou você declara isso como um rendimento dentro da sua declaração de imposto de renda pessoa física. E aí você escolhe o que tem menor tributação.
Então, se eu não emitir a nota pra minha agência e eu receber aquilo e declarei no imposto de renda, tá tudo ok. Tá tudo ok. Tá, outra coisa. Do YouTube. Quando a gente recebe do YouTube, eu acho que não tem como você emitir uma nota pro YouTube te pagar. Então, eu declarando o valor que eu recebo do YouTube no imposto de renda, também tá ok? Vamos lá, essa do YouTube é excelente. Essa é excelente. Um influenciador digital, ele tem várias maneiras de monetizar o seu trabalho. Monetizar, entenda que é fazer o seu trabalho transformar em moeda, dinheiro, finanças. Duas formas muito recorrentes, muito comuns disso acontecer. Uma é Google AdSense, né, que o AdSense é um serviço de publicidade da Google Incorporation. O que acontece? E existe uma lei para isso, a Receita Federal melhorou muito dos últimos anos para cá por conta dos influenciadores, porque eles perceberam que a movimentação financeira em cima desses rendimentos era alta e a receita estava ficando com zero. Existe uma lei para isso, tá? Que toda pessoa física residente no Brasil que recebe recursos de fora, seja assalariado ou não, deve recolher imposto para a Receita. De que forma? Se você é uma pessoa física e recebe esse dinheiro do Google AdSense via pessoa física, você vai pagar na alíquota de 27 até 27,5%, dependendo do valor que você receber. Acima de R$ 1.903,18, você já começa a pagar. Como que é feito o pagamento? Mensal. O pagamento disso é mensal. Então, você vai recolher mensalmente uma guia chamada Carnê Leão, nós conversamos, está dentro lá dos programas da Receita, e você faz esse recolhimento. Chegar no final do ano, no ano seguinte, você faz todo o seu ajuste fiscal, informando os impostos que você pagou, e aí o próprio sistema da Receita vai te falar se você pagou muito ou se você ainda tem mais alguma coisinha a recolher, tá? Uma forma de você amenizar, e o que muito acontece é assim, é você entender que como você faz um trabalho informal, um trabalho na web, e você recebe do Google, que é do YouTube, que é uma empresa do exterior, ninguém vai ver. Engana-se. A Receita está de olho muito em cima disso. Não declarou? Foi fiscalizado? A Receita pode te fazer um lançamento lá para que você recolha todos os impostos que você deixou de recolher, acrescidos de uma multa. Esse é de 75%. Tá? 75% de multa. Caro, Então, né, gente? Achei que não compensa. Isso. Não o que compensa você não faz, fazer. o que você pode fazer para você amenizar essa carga tributária? Você se cadastra lá dentro do Google como pessoa jurídica. Ao invés de você lançar sua conta de pessoa física, seu CPF, você coloca sua pessoa jurídica. E aí, quando o Google te pagar, ele vai te pagar na sua PJ. E aí você vai fazer como? Ah, paguei na PJ, entrou dentro do meu extrato bancário, entrou dentro da minha conta corrente bancária, isso está tudo ok? Não, emite uma nota. Você vai emitir uma nota. Aqui em São Paulo, no aplicativo da Prefeitura de São Paulo, você tem um campo que você assinala ali como tributado no exterior. Algo, me fugiu agora, mas é algo assim. E aí você consegue fazer esse lançamento. Você deixou registrado e você vai fazer o recolhimento. Então, depois que eu receber, eu posso emitir a nota. Depois já caiu o dinheiro na minha conta, eu posso fazer como se fosse um... Até antes, você não precisa esperar o dinheiro cair na sua conta. Quando você recebe a invoice, você não recebe uma invoice do Google AdSense, recebe uma invoice, como que ele te paga pelos... Depende, ou pelos número de visualizações ou pelos cliques, né? É assim que funciona o AdSense. Você não precisa receber o dinheiro em conta. Você recebeu a invoice lá do Google em dólar, você já contatou o seu banco ou sua corretora de câmbio para fechar esse câmbio, você já tem o valor em reais, você já pode emitir sua nota fiscal. Nota fiscal emitida em reais, não em dólar, tá? Na descrição você coloca que é um recebimento, lá na descrição dos serviços. Recebimento do Google AdSense, invoice tal, serviço prestado em tal, e coloca o valor em dólar e lá embaixo no valor, reais, nota fiscal em reais. Pega essa nota fiscal, anexa junto com a sua invoice, se é você que faz, ou o seu contador deve fazer isso para você e mantém isso no arquivo. E essa nota emitida é o fato gerador para a Receita Federal de cobrar o imposto, que é menos do que 27,5%. A empresa limitada ou EPP, enfim,
os sócios ou o empresário individual precisa fazer prolabore, por exemplo, o dinheiro de todas as notas entram na PJ. Aí, como é que eu transfiro? A pessoa pode simplesmente, entrou lá, vou chutar qualquer valor, 10 mil. Putz, eu tenho isso para pagar aqui da empresa e o resto eu jogo para minha conta. Pode ser feito assim? Vamos lá, Cris. Você fez 2 perguntas aí, né? A primeira é sobre Prolabore. Sim, então, e a necessidade... A necessidade do Prolabore. De ter ou não um Prolabore. Não existe regulamentação que obrigue um sócio a ter Prolabore. O que é Prolabore? O que é Prolabore? O que é Prolabore? Prolabore é o pagamento de salário para o dono da empresa, para o sócio da empresa, por ele ter trabalhado pela empresa. Então, se você trabalhou pela sua empresa, né, então você pode fazer a sua retirada de Prolabore. Você pode se pagar. Mas você entende que você você não trabalhou, que você é um sócio. Não existe legislação que obrigue o dono da empresa a fazer retirada de Prolabore. Mas o Prolabore, ele tem uma tributação também, né? Sim, o que acontece é que o Prolabore ele é um salário e, como qualquer salário, ele tem as tabelas vigentes sobre isso. Quando você faz uma retirada de Prolabore, você está dizendo, você está informando aos órgãos que você está pagando o salário do sócio. E aí, essa tributação, ela varia como se fosse um salário de um funcionário. Você está informando que você está pagando um funcionário. Você tem lá dentro de um salário de 0 a 1.000, você paga tanto de INSS, de 1.000 a 2.000 e por aí vai. Você tem uma tabela específica para isso, tanto para INSS, para recolhimento de INSS, como para recolhimento de imposto de renda também. Então, se eu quero fazer uma retirada de 10 mil, porque eu trabalhei e eu acho que o meu trabalho para esse CNPJ é 10 mil, custa 10 mil. Pode fazer. Você vai ter os encargos em cima disso, INSS e o IR, sobre esse montante de 10 mil. Esse é um ponto que você fez a pergunta a respeito de retirada de Prolabore. Não existe regulamentação, não há regulamentação que obrigue o dono da empresa a fazer retirada de Prolabore. Isso é ponto. Alguns contadores seguem numa linha mais conservadora de que não, faça Prolabore. E ainda faz um Prolabore para que se tenha recolhimento de IR também. Existe essa linha de pensamento e existe a linha de que não há embasamento legal para isso. A outra questão sua é a respeito de distribuição de lucro. Então, você tem lá a sua empresa, você trabalhou pela sua empresa, você recebeu pela sua empresa e você pagou todas as suas despesas do CNPJ, né? O mercado, a padaria, que não esteja relacionada com a atividade fim. Você não fez pagamento de pessoa física, você não misturou as contas de pessoa física e jurídica. Você deixou isso bem apartado. Então, dentro da sua conta de pessoa jurídica, você fez todos os seus pagamentos de pessoa jurídica e sobrou ali um saldo. E você quer transferir esse saldo para sua conta. Existem algumas linhas também que elas falam que não, você tem que fazer essa distribuição e que há uma alíquota para isso, para essa retirada. Mas também não há essa regulamentação, principalmente se você é do Simples Nacional. Tem muitos influenciadores digitais agora que estão construindo seu próprio espaço, escritório, montando uma equipe. Na sua visão, como na parte financeira, o que é mais viável contratar, CLT ou PJ? O que acontece hoje, Stephanie, é o seguinte, você contrata PJs, são falsos PJs, na verdade eles são CLTs travestidos de PJ, que é o que a gente chama na contabilidade. Né? Eles não são PJs. O que é um PJ? É uma pessoa jurídica, que você é um prestador de serviço, que você contrata para ir lá prestar um serviço e tchau. Ele não tem comprometimento com você com um horário, ele tem que cumprir o que ele acordou num determinado contrato, numa proposta, num acordo. Ele não tem horário a cumprir, ele não tem hierarquia, então ele não tem chefe, ele tem um contratante, tá? Isso não é um PJ. Isso é um funcionário CLT. Isso não é regular. Ponto. Tá? Se é mais barato, sim. Você só está pagando um prestador de serviço e ele vai arcar com o imposto dele e pronto. Mas isso não é regular. Isso não é cabível nem aceitável. Existe no mercado? Muito. Muito. Para todo lugar que você olhe, você... Diferentes cargos, né? Diferentes cargos, você tem esse tipo de ação.
Mas isso não é regular, isso é passível de processo trabalhista, isso é passível, você está sonegando INSS, você está sonegando imposto de renda, isso não é legal. No caso, então, de um evento, por exemplo, eu preciso de um freela, seria um PJ. Mas para estar trabalhando numa equipe, tudo seria o CLT, que é o correto. Exatamente. Você tem um evento, você tem algo pontual, você precisa de um prestador de serviço para um trabalho seu, você pode contratar um prestador de serviços. Você vai lá, contrata uma pessoa que vem aqui para fazer um serviço tal. Agora, você precisa de um funcionário, uma secretária, para ficar ali sentado na mesinha, atendendo o telefone, recepcionando seus clientes. Isso não é um PJ. E você responde, você tem que chegar às 9 da manhã e sair às 18. Isso não é PJ. Então, e se no caso, tipo, eu quero contratar um funcionário, vou colocar CLT, pra ser tudo direitinho, eu como empresário, pra me organizar em questão de custos e tudo mais, quais impostos precisam ser pagos, assim, básicos e uma média de porcentagem que é cobrada em cima do salário do funcionário? Ok. Você tem ali em encargos, né? Quando você fala de funcionário, você não fala em impostos, você fala em encargos. Imposto é sobre nota fiscal. Né? Sobre funcionário, você tem os encargos. INSS, imposto de renda. E aí você tem os benefícios, dependendo da categoria daquela classe. Então, por exemplo, você tem os influenciadores digitais, você tem uma classe ali sindical que você tem que atender. Existe uma regulamentação, uma convenção que está um pouco mais enfraquecida por conta da reforma trabalhista, mas ela ainda existe. Então você tem ali alguns campos. Por exemplo, qual é o benefício de vale-refeição? Ele existe? Se existe, qual o valor? Você tem que pagar um seguro de vida para esse funcionário? Você tem que pagar um auxílio funeral? Tudo isso está dentro de cada convenção. Estima-se que você pega o salário e mais ou menos 80% é de encargos, tá ali dentro, encargos e benefícios, tá? Estima-se. Por que estima-se? Depende. Se você está no Simples Nacional, você não tem o recolhimento de alguns, por exemplo, INSS parte empresa, que é 20%. Se você já está no lucro presumido, você tem. Então, estima-se do salário que você tem 80%. Tati, abrir uma empresa é muito fácil, né? Assim, tipo... Se pegar um bom contador, enfim. Hoje tá mais um bom fácil. advogado. Mas e para fechar? Bom, Cris, abrir uma empresa hoje, a partir do que a documentação está na mão do contador, a documentação que eu digo são os formulários prévios que você tem que preparar, RG, CPF, documentação societária, na mão do contador, em 48 horas você tem o CNPJ ativo na sua mão. Depois você vai ali para a inscrição na prefeitura, você precisa ter a inscrição municipal, leva aí mais uns 2 dias, então não está demorando muito para abrir. Para encerrar, não está demorando para encerrar a empresa, inclusive essas enroladas. Não está. O que acontece é que o custo é alto. Aí quando você pega uma empresa, talvez um pouco mais, que o sócio ali fez um pouco mais de jogo com elas, tal, o que dificulta muito é que normalmente as pessoas elas abrem as empresas e abandonam. E quando elas abandonam, elas acham que por ela não emitir nota, as pessoas elas pensam que por ela não emitir nota, a empresa está inativa. Isso não é empresa inativa, gente. Empresa inativa é uma empresa que não tem nenhuma movimentação em nenhum cenário. Só por ela não emitir nota, isso não é uma empresa inativa. Ela ainda está ativa. E por ela estar ativa, mesmo tendo receita zero, ela tem que entregar as declarações, as obrigatórias e acessórias. Quando esse empresário ou esses sócios abandonam essa empresa, o que acontece é quando eles vão ver lá na frente, vão tentar encerrar, tem tanta declaração atrasada para entregar, que aí o contador vai cobrar por isso, porque é um trabalho a ser feito, que ele desanime e larga a empresa para lá, para fechar. Mas ela não está demorando tanto assim para encerrar a empresa. O que acontece é isso, é que o volume de trabalho fica grande, aí o custo fica alto e o empresário ou os sócios abandonam a ideia e deixam a empresa tentando ver o que acontece aí. Mas a questão do bruto, é melhor eu emitir 2 notas para a empresa ou não interfere no valor bruto passar para a empresa, depois eu emitir? O que você tem que sempre ter em mente é quanto essa agência vai te cobrar. Porque quando ela emite a nota para o cliente, ela vai pagar o imposto da Receita Federal. Sim. Qual é a alíquota que ela tá enquadrada? Ela está no Simples? Ela está no lucro presumido? E qual, dentro desses 2 tipos, desses enquadramentos, qual é a alíquota? Porque, de repente, compensa. Aconteceu com uma youtuber que você conhece.
compensava mais ela deixar a agência faturar. Compensava. A alíquota dela já está alta, daqui a um pouquinho ela já tem que sair do Simples Nacional, ela já vai ter que migrar para o lucro presumido, e compensava, a alíquota da agência era 8%, e a dela já estava em 15,2%. Compensava, então, ela deixar ali e ela receber isso depois. Ah, tá. Tati, queria te agradecer sua presença, também agradecer ao Cássio, que esteve aqui com a gente. Tenho certeza que vocês responderam muitos questionamentos aqui das pessoas que estão presentes, das pessoas que estão em casa. São assuntos muito relevantes e muito atuais, que todo mundo, né, precisa saber mais, se aprofundar mais. Então, vocês agregaram muito conhecimento. Muito obrigada aqui, palmas pra Tati, gente. Então é isso, seus lindos. Esse foi o primeiro episódio aqui do Nice Space Convida. Sejam muito bem-vindos, estou muito feliz, real. Já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma palestra, nenhum conteúdo. Então fique por dentro de tudo que vai rolar. Inclusive, vejo você no próximo mês. Já deixa aí no comentário qual o tema que vocês querem que a gente aborde, enfim, que a gente converse aqui para poder ajudar vocês. Então, um beijo, deixa seu like, se inscreve no canal.